Memorização de versículos bíblicos. O objetivo dessa atividade é te expor a palavra de Deus e te ajudar a criar um banco pessoal de dados bíblicos. Quando os meus filhos fizeram da primeira à quinta série o Elementary School, que no Brasil é um ensino fundamental, eles tinham uma tarefa não curricular que se constituía em memorizar um verso bíblico por semana. E as crianças eram gratificadas de acordo com a quantidade de versos que elas conseguiam memorizar. O interessante é o resultado dessa tarefa. No final de um ano, eram quase 30 versículos memorizados. E no final de 5 anos, foram aproximadamente 150 versos bíblicos memorizados. Se você me questionar hoje se eu acredito que os meus filhos são capazes de recitar todos esses 150 versos bíblicos aleatoriamente, a minha resposta será não. Mas eu acredito em algo que está escrito em João 14:26, que diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome", são palavras de Jesus, "esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito". Nós temos um mestre interior, o Espírito de Deus que habita em nós. E Ele é quem nos lembrará exatamente aquilo que precisamos no momento que precisamos. Agora, por que é importante você e sua casa serem expostos à palavra de Deus? Porque com certeza você não vai se lembrar de algo que você não aprendeu. É de Martim Lutero a frase: "A palavra de Deus é mais forte do que todos os inimigos. Com ela, o cristão luta e vence". Quantas vezes nos sentimos perdidas, sem saber o que fazer, que direção tomar? É a palavra de Deus que nos mostra, que ilumina o nosso caminho. É através dela que temos direção para onde ir, do que fazer. Você já dirigiu ou caminhou numa estrada ou numa trilha escura ou com nevoeiro, onde você não tem certeza para qual lado está indo, para qual direção você dá o próximo passo, porque você não consegue ver nada do que está à sua frente? Salmos 119, 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho". Eu já ouvi alguém dizendo que na época que esse texto foi escrito, quando não existia iluminação nas estradas, quando as pessoas precisavam caminhar durante a noite, elas tinham uma varinha nas mãos e uma linha amarrada a essa vara. E no final dessa linha, uma lamparina a óleo que ficava na altura dos pés e que produzia luz suficiente para iluminar cada passo que a pessoa estava dando durante a noite. Interessante, né? Tem muitos outros aspectos relevantes do porquê você deve ser exposta às Escrituras, mas eu quero falar de apenas mais um. A palavra de Deus, ela é fundamental no desenvolvimento de 2 armas espirituais importantíssimas para cada uma de nós: o escudo da fé e a espada do Espírito. O escudo da fé, Efésios 6,16, vai falar assim: "Em tudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno". Romanos 10,17 diz: "Logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus". A fé não nasce de esforço humano, ela não nasce de um sentimento. A fé nasce de um contato contínuo com a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com a palavra de Deus para ter fé e, consequentemente, ter uma arma de defesa espiritual, que é o escudo da fé. Para quê? Para poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo e não ficar vulnerável ao medo, à dúvida, às mentiras ou às acusações que enfrentamos. A.W. Tozer diz que a fé não elimina as batalhas, mas nos mantém firmes enquanto elas acontecem. E a espada do Espírito, Efésios 6,17 vai falar: "Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus". A espada, ela é uma arma de ataque
que é a própria palavra de Deus. Nós podemos dizer que o cristão se protege com a fé, mas ele avança com a palavra. Dito isso, vamos para a nossa atividade. Eu vou te enviar semanalmente lá no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar na bio do YouTube ou na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. Um PDF com um versículo bíblico. Você pode imprimir esse versículo ou copiar o texto à mão, mas seria muito interessante você colocar esse papel com esse versículo pregado na sua geladeira ou no seu espelho, no seu banheiro, perto do seu closet, do seu guarda-roupa, em algum lugar onde você vai visualizar, onde você vai poder ler esse versículo com frequência durante toda aquela semana. Você pode aproveitar e convidar a sua família, seu marido, seus filhos, para se envolverem nessa atividade com você. Por exemplo, durante uma refeição, ou enquanto vocês estiverem no carro, se dirigindo para algum lugar, pergunta se alguém memorizou o versículo, se alguém notou o versículo pregado em algum lugar da casa, né? Pergunta a opinião de cada um acerca daquele versículo. Essa é uma estratégia simples, parece boba, mas ela é muito eficaz para fortalecer o seu contato e da sua família com a palavra de Deus. Vamos juntas? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, curtir essa página e se esforçar para ser intencional em realizar essa atividade a cada semana. Um versículo bíblico por semana. E no final do ano nós vamos ter um banco de dados bíblicos para nós aplicarmos na nossa vivência diária.